pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e bem-vindos a mais um podcast Kids Talks. Nosso objetivo é trazer personalidades diferentes como empreendedorismo, educação financeira, ciências e artes para que possam inspirar você. Nossos agradecimentos iniciais para os nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em meio ambiente e geologia. Fatiari, frios fatiados. Quem experimenta Fatiari, prefere Fatiari. E G Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. Bom, estamos aqui com Natália Nascimento, licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, MBA em Gestão de Pessoas com ênfase em Liderança Organizacional pelo DeVry Institute of Technology, também dona da franquia Kumon Japim. Bom, tudo bem? Tudo bem com você? Eu tô bem também. Estou muito feliz, tá? Pelo convite, né? Estou orgulhosa de você, tenho acompanhado todos os episódios e estou aqui preparada para as suas perguntas. Então, vamos para a primeira pergunta, né? Bom, como era a Natália criança e adolescente? Você já tinha um pensamento sobre ser empreendedora ou começar nesse mundo de negócios? Bom, nunca passou pela minha cabeça empreender. Eu dou aula desde os 16 anos. Formei na UFAM em 2012. E aí eu sempre trabalhei em sala de aula. Ou em escola, né, normal. A senhora era professora? Já fui professora de crianças pequenas. E trabalhei também muito em coordenação pedagógica. E aí, isso já em São Paulo, porque eu fui de Manaus para lá, morei lá durante um tempo. Quando foi final de 2015, eu resolvi voltar para Manaus. Pedi demissão lá da escola que eu trabalhava, voltei para Manaus. Com o intuito de voltar a estudar, coisa que eu não conseguia fazer lá. Quando eu fui estudar, eu não queria descartar a minha experiência, a minha graduação. Então, eu queria fazer uma pós-graduação, ter uma outra experiência numa outra área, mas sem descartar a anterior. Então, eu resolvi fazer MBA em Gestão de Pessoas, onde eu pude ter um networking com gente que trabalhava em fábrica, gente que trabalhava na prefeitura, na rede pública mesmo. E no MBA, a gente lida com algumas disciplinas que eu nunca tinha visto, como RH, recrutamento e seleção, consultoria para empresas. E aí foi a primeira vez que me surgiu aí uma vontade de ter um negócio próprio. Tá? Foi justamente durante o MBA. E no meu TCC, eu resolvi fazer um plano de negócios. Nesse plano de negócios, eu consegui identificar que no meu perfil ficaria mais tranquilo, não tão fácil, mas mais tranquilo abrir uma franquia. Né? Porque já tem um modelo teoricamente pronto, já é um caminho que você tem que seguir. Você tem várias regras para seguir. Isso foi em 2016. Partindo desse princípio aí, eu já procurei alguma franquia que fosse justamente na minha área de educação. Foi aí que eu fui pesquisar quais eram as franquias que tinham ganhado algum prêmio. E eu vi o Kumon se destacando em vários anos. Foi quando eu conheci. Quando eu era criança, eu já tinha ouvido falar do Kumon, mas eu nunca tinha presenciado, nunca tinha visto, não sabia como era o método. Essa experiência aí, esse primeiro contato, acabou sendo em 2016. Bom, pegando esse gancho que a senhora já falou do Kumon, o que é o Kumon? Porque muitas pessoas acham que é aula de reforço. E não é exatamente uma aula de reforço, é um método. Então, o que é o Kumon e o que ele faz? O Kumon é um método japonês criado nos anos 50 por um professor de matemática chamado Toru Kumon. Ele identificou, apesar de ele ser o professor de matemática, justamente o filho dele começou a apresentar dificuldades na escola, né? Justamente nas disciplinas de matemática. Então, o que ele pensou? Como ele trabalhava o dia inteiro, quando ele chegava à noite, ele deixava uns exercícios prontos para o filho. Durante o dia, o filho dele ia e fazia, quando ele chegava à noite, ele verificava. E o filho dele foi superando todas as dificuldades. Quando ele percebeu, o filho dele estava vendo disciplinas ou conteúdos muito além da série escolar. E foi aí que começou o método.
Hoje já temos outras disciplinas, tem aqui no Brasil língua pátria, matemática e inglês. Só que o Kumon está em mais de 60 países. Então, assim, na Tailândia, em vez de ter língua pátria, português brasileiro, vai ter o tailandês, tem o japonês, e aí vai. Só no Brasil tem mais de 1.500 franquias e aqui em Manaus a gente tem 18 unidades. Tá? Quando eu abri, só tinham 9 ou 10. Então já temos 18 em Manaus. E sim, como não é uma aula de reforço, é óbvio que acaba reforçando alguns conteúdos da escola, você vai melhorar muito na escola, mas o principal objetivo do método é tornar o aluno autodidata. As disciplinas português, matemática e inglês, elas servem de ferramenta para você adquirir as habilidades que o método trabalha. Então, como é que o aluno consegue desenvolver essas habilidades de autodidatez, digamos assim? No Kumon, o material é o professor do aluno. Então, tem os professores lá, que a gente chama de auxiliares, só que nunca é ensinado conteúdo de primeira. O material é cheio de exemplos, né? Que ele vai fazer com que o aluno tente pensar sozinho. E aí, quando você percebe, o aluno intuitivamente consegue responder. É óbvio que vai chegar algum momento que o aluno vai ter dificuldade, e aí o auxiliar vai entrar, o professor vai entrar para ajudar. Mas o Kumon desenvolve autodidatismo através desse material, que é o verdadeiro professor dele. Quais foram os principais avanços dos alunos? Primeiro, como eles estudam conteúdos além da série escolar, o que a gente vê mais diferente, assim, é que eles têm muito mais facilidade que os colegas da escola, porque eles conseguem aprender com raciocínio muito mais rápido. E, assim, já teve N conquistas. O próprio TOEFL no inglês, os nossos alunos já teve 2 que gabaritaram. Vestibular, eles conseguem passar com muita facilidade. Quando eles vão fazer cursinho pré-vestibular, eles conseguem estudar muito mais além do que as outras pessoas. Tem N conquistas. Então, tipo, o Kumon, ele ajuda ao aluno a ele conseguir avançar mais rápido que os outros. Porque Exatamente. Com a constância, você consegue exercitar o seu cérebro melhor. Exatamente. E aí você consegue conquistar coisas usando o seu raciocínio lógico, né? Exatamente. Porque o Kumon, ele vai prezar o estudo diário. Você precisa treinar todos os dias. Então, vamos supor que você vai fazer uma corrida daqui a 2 meses, 5 quilômetros. Fazer essa comparação. Adianta você treinar só uma vez na semana para conseguir correr? Não. Não adianta. É importante que você tenha uma rotina de treinos para você conseguir alcançar o resultado naquela corrida. Né? Então, a gente compara muito dessa forma. Assim como a gente precisa treinar para determinadas coisas da nossa vida, a gente também precisa treinar o cérebro e construir neurônios, sempre com esse estudo diário. Quais são as principais atividades de um franqueado comum? Porque eu imagino que não deve ser tão fácil assim ser um franqueado comum, né? Sim, eu consigo pensar aqui em pelo menos 5, tá? Enumerando, a primeira é você entender da orientação dos alunos, entender sobre o método, conhecer o material. Eu acho que o segundo pilar é formar quem trabalha comigo, né? Os meus auxiliares, eles têm que estar em constante formação, em constante aprendizado. O terceiro pilar é a comunicação com os pais, tá? Isso daí é essencial. Eu acho que o quarto é a questão do marketing, divulgação, né? Para que mais e mais pessoas tenham acesso ao método. Eu acho que o último, Letícia, é justamente a administração em si. Né? A gente não pode esquecer que tem a parte da receita, a parte financeira, os impostos que a gente paga. Então, isso daí também a gente tem que estar controlando. Bom, como empreendedora, o que você pensou que daria certo e deu, muito errado? E o que você pensou que daria errado e deu muito certo? O que daria certo? Sim, não teve e deu muito errado, né? Graças a Deus, assim, há muito trabalho, não teve nada assim que
deu extremamente errado. É óbvio que tem uma campanha ou outra que a gente planeja e trabalha e não dá o resultado esperado, mas errado, eu não acredito que dê. Agora, o que eu achava que ia dar errado era justamente eu delegar algumas funções, né, de administração, de até mesmo líder de equipe, porque a gente sempre acha, enquanto empreendedor, que ninguém faz o que a gente consegue fazer. Ninguém pensa no negócio da forma que a gente pensa. Mas deu muito certo. Foi aí que eu consegui começar a crescer, de verdade. Quantas premiações o Kumon já ganhou aproximadamente? Não entendi. Quantas premiações o Kumon já ganhou aproximadamente? Premiações, a gente, assim, por exemplo, esse ano, falar desse último ano, não tem muitas premiações fora da franquia, tá? A BF Franchise, eu acho, mas eu não tenho conhecimento de todos os prêmios que o Kumon ganha, mas eu vou falar da nossa unidade, do Japim. Sim. A gente tem, esse ano, por exemplo, a gente entrou na lista do Clube Ouro. O Clube Ouro concorre a todas as unidades do Brasil, e tem alguns índices para a gente ganhar, tá? Tem índices de permanência de aluno na unidade, índices de adiantados. E de Manaus, apesar de ter 18 unidades, apenas 4 foram selecionadas. Então, caraca, esse prêmio está fresquinho. Acabamos de receber. Imagina! Então, a unidade deve ser bem organizada, porque imagina... Entre 4, somente 4 unidades. De 18, daqui de Manaus. Pois é, baita prêmio, né? A gente tá bem feliz. Então, como você faz para equilibrar a sua família e a sua empresa? Então, a minha vida não é muito equilibrada não, tá? A minha família é muito pequena, né? Então, sim, eu tiro um tempo para ficar com a minha família. Mas hoje a minha rotina mesmo, dia a dia, é voltar para o trabalho. O que eu faço para manter minha saúde física, mental? Eu criei uma rotina. Então, assim, eu acordo às 5 horas da manhã, eu vou para a academia às 6 horas. Então, só depois disso que eu tomo meu café que eu começo meu dia. Então, eu já coloquei isso para amanhã. Só que 9h15 da noite eu tô deitada, indo dormir. Tá, então é mais dessa forma, mas eu fico com meu marido, com a minha mãe, minha avó, mais aos finais de semana. Então, me diga algumas dicas para quem quer ser um aluno Kumon. O Kumon, ele serve para todo mundo, mas a maior dica que eu posso dar é que você precisa estar disposto mesmo a estudar todos os dias. O ensino é individualizado, né? É personalizado para cada aluno, só que só depende dele para crescer. Então, se ele realmente se dedicar a estudar todos os dias, ele vai crescer. Basta ele querer e estar disposto a isso. E você sabe, né, Letícia, que não tem idade. A gente tem uma idade mínima na unidade, que é 3 anos, mas a gente tem avós de crianças que estudam, tá? Que querem continuar exercitando o cérebro, estão lá super bem, todas as aulas. Então, o Kumon é tipo para todas as idades, porque todo mundo pode aprender, né, também? Para todas as idades. Bom, quais foram os desafios e as recompensas da jornada de ser uma franqueada Kumon? Os desafios, eles são diários, né? A gente tem os pequenos desafios do dia a dia mesmo, mas o maior desafio, com certeza, foi a pandemia. Onde a gente teve que mudar muito rápido a rotina de estudo dos alunos. A gente teve que se adaptar de um modo muito rápido. E a gente perdeu muito aluno nessa época. Mas, graças a uma reserva boa na gestão, a gente conseguiu manter até o final. E eu acho que as maiores recompensas são as conquistas dos nossos alunos, né? A gente vê que eles conseguem se superar a cada dia, a cada ano, e principalmente no final do ano, quando a gente consegue reconhecer todas essas conquistas. Quais são as dicas para quem se deseja tornar uma franqueada Kumon? Bom, qualquer pessoa pode, com ensino superior, pode se candidatar, tá? Abrir uma franquia. Precisa ter uma verba inicial, que eu não considero que seja muito grande. Tá? Frente a outras franquias, o valor inicial de investimento é baixo.
Eu vou até citar aqui valores, mas dependendo do local e tudo, gira em torno de 60 mil. Então, é um valor baixo para você abrir um negócio. Mas o desafio maior são os royalties. Quando você pesquisa a questão dos royalties, sabe o que é royalties? Não. O que O que é? acontece? Quando a gente tem uma franquia, a gente precisa pagar a nossa parte da nossa receita vai para o franqueador. Então, eu pago o royalties por cada aluno que eu tenho. Né? Eles ficam com uma porcentagem do valor da mensalidade. Ah, então entendi. Então, meio que assim. Então, a senhora recebe uma parte. Sim. E o Kumon, ele recebe outra parte, né? Exatamente. Mas Entendeu? quem é exatamente o Kumon? O Kumon é um instituto que fica no Japão, mas aqui no Brasil a gente tem uma matriz em São Paulo. Ah, Então a gente paga para essa matriz. tá. Facilitou minha vida. Como a senhora avalia o suporte da Kumon? Não, é fantástico. Desde a abertura, eles acompanham tudo, a escolha do local. Eu passei por 6 meses de treinamento antes. Sim, a gente faz o material também, a gente estuda também. A gente vai para Brasília, para uma filial que tem em Brasília, participa de treinamento com outros candidatos para abrir. E eles vão acompanhando a gente desde o início até agora. A minha filial fica no Distrito Federal 2. Tem 2 filiais no Distrito Federal. A minha é responsável pela Amazonas, Roraima, Rondônia, e Pará e parte do Maranhão. Tá? Então, a gente tem uma coordenadora de franquia, tem gerente e tudo mais que fica sempre acompanhando o que a gente está fazendo. Então, é excelente o acompanhamento deles. O treinamento, ele foi muito difícil? Ou foi até que... Não digamos fácil, mas Como eu tranquilo? não trabalhava na época, Leti, foi tranquilo, tá? Mas eu acredito que quem trabalha normal e vai participar desse treinamento fica bem puxado. Mas eu não estava trabalhando, estava só estudando, então foi tranquilo. Mas ele é muito intenso, porque são muitos materiais para fazer, a gente tem que fazer 3 disciplinas e tem vários webinários, vários vídeos que a gente precisa estudar. Então, como a senhora está se preparando para o futuro do Kumon? Como é que a senhora pensa que vai ser o Kumon daqui a 20, 30, sei lá, 50 anos? Da unidade de Eu espero não estar trabalhando daqui a 50 anos, tá? Principalmente. Mas assim, hoje eu já estou com 6 anos, né, de Kumon. E eu vejo que, se Deus quiser, logo, logo, daqui a um ano, mais ou menos, a gente precisando mudar de local, precisando ampliar, tá? Que onde a gente está hoje já está começando a ficar apertado, está começando a ficar pequeno. Então, o Kumon do Japim não vai mais existir? Calma, a gente vai só mudar de local, Ah, tá? De repente, a gente tá vendo, a gente já começou a ver alguns imóveis na mesma rua, né? Para não atrapalhar a logística dos pais, dos clientes, mas eu vejo o Kumon ampliando, até porque em janeiro a gente vai inserir o Kumon Connect. O que é o Kumon Connect? Kumon Connect é quando o aluno estuda pelo tablet. Esse tablet que eu tô usando? Sim, basta ter uma caneta. Nossa. Aí tem a caneta da Apple, né? E tem da Samsung. Não sei se pode falar a marca aqui. Mas basta você ter a caneta. Então vai facilitar muito a vida do aluno. A correção vai ser quase que instantânea. O aluno já vai poder tirar dúvidas de casa. Ele vai continuar indo para as aulas presenciais. Mas a questão da programação do material... o dia que o aluno não consegue ir, que o pai precisa ir lá trocar material para os outros dias, o pai já não vai precisar fazer essa troca, porque a gente já consegue passar no próprio Connect para o aluno fazer, né? Então vai facilitar muito. Com a entrada do Kumon Connect, eu vejo bastante crescimento. Quando é que vai entrar o Kumon Connect? A senhora sabe mais ou menos a data? Janeiro. De 2024? De 2024. Já começou o treinamento. Que massa! Como eu, aluno Kumon, eu acho que isso vai ser muito mais fácil, né? Porque, imagina, quando eu falto, por exemplo, eu tenho que pedir pro meu pai ir lá pra trocar os materiais, aí depois volta. Enfim, fica tudo meio que uma baguncinha. Mas aí com o Kumon Connect vai facilitar muito as coisas, né? E tem uma coisa que eu não sei se tu concorda, mas o aluno Kumon odeia. O quê? Apagar.
apagar erro. Fica marcado. E aí no tablet tem a borrachinha e o toque. Ai, que luz. Então vai ficar muito mais fácil. Tia, quase toda vez começa a rasgar o papel. Isso é meio irritante às vezes. Sim. E aí fica a marca da Fica. coisa que estava errada. E aí, Sim. com o Kumon Connect, a gente não vai mais fazer Exatamente. isso. Porque aí não vai dar brecha, porque ele vai ser digitalizado, não vai ter que tirar. Exatamente. Fora que os pais não vão precisar marcar reunião ou estar lá na unidade para acompanhar a evolução dos filhos, porque eles conseguem pela plataforma ver o que os filhos estão produzindo e ver o quanto eles estão evoluindo. Pô, acho isso como um Connect vai ser um sucesso. Enfim, Amém. quais são as perspectivas para o mercado de franquias comum? Então, a gente já está estudando a missão para 2025 e a gente pensa, né, enquanto franqueador mesmo, aumentar o número de unidades que tem o Connect. Esse é o principal objetivo. A gente, enquanto valor do Kumon, a gente pensa muito que quanto mais crianças estudando pelo método, mais crianças solidárias, mais crianças independentes, autônomas vão ter. E isso vai torná-las um adulto muito mais responsável, muito mais disciplinado e preparado para o futuro. Então, a gente pensa sempre em expandir o método para que mais e mais pessoas conheçam. Só uma pergunta que eu acabei de ver na minha cabeça. O Kumon, ele tem bolsa? Ele tem bolsa... A minha unidade tem direito a 6 bolsas. Acredito que todas têm direito a 6 bolsas. Todas de 50%. Mas tem requisitos para consegui-las. O primeiro requisito mais importante é a família justificar de forma muito convincente o porquê está precisando daquela bolsa. E o segundo é o aluno já estudar pelo menos 6 meses. Então, não tem como matricular uma criança ou um aluno já com a bolsa. O aluno já tem que estar estudando há pelo menos 6 meses. Mas então a bolsa facilita para as pessoas que não têm muito dinheiro, né? Enfim, fica muito mais fácil, porque o método Kumon é um método que ajuda a gente a fazer as contas e é muito mais rápido e prático, né? Mas, infelizmente, só tem direito a 6. Então, a gente não consegue dar para todo mundo. Mas na pandemia, por exemplo, que muita gente perdeu o emprego ou diminuiu a receita, a gente conseguiu ajudar algumas pessoas. Tem alguma pergunta que eu fiz, que eu não fiz na realidade, que a senhora gostaria que eu fizesse? Pergunta que você não fez. Tô satisfeita. Tô satisfeita. Considerações finais? Eu quero agradecer o espaço. Eu adoro falar sobre o Kumon, né? Vocês perceberam, quando eu começo a falar de Kumon, não paro mais. Eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer a minha equipe que está comigo. E eu vou torcer aí para todo mundo assistir, que o seu podcast, o videocast, fique cada vez mais famoso. Obrigada. E que você consiga continuar se desenvolvendo. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco gravando esse podcast. Eu agradeço. Agradecemos também aos nossos patrocinadores que fizeram esse podcast virar realidade. Agradecemos primeiro a FB Andrade, Soluções de Geologia e Meio Ambiente, Fatiari, Frios Fatiados, quem experimenta Fatiari, prefere Fatiari, e G Capital, um jeito simples e descomplicado de vestir. Infelizmente, o nosso podcast chegou ao fim. Se inscrevam aqui no canal, porque agora a gente está precisando de uma força, já que está no início. Então a gente vai precisar de alguns inscritos para que o YouTube possa entregar mais vídeos do nosso podcast para outras pessoas. Deixem um like e ativem o sininho. Muito obrigada por tudo. Eu sou Letícia Bento e essa daqui é a Natália Nascimento. Tchau!